Olá pessoal, vamos estudar hoje o crime de lesão corporal, o artigo 129 e parágrafos do Código Penal, ok? Muito bem, capítulo 2 do título 1 da parte especial do Código Penal é dedicado exclusivamente às lesões corporais, ok? Qual a objetividade jurídica? Muito bem. Objetiva-se a proteção da integridade física e da saúde humana. Não apenas da integridade física, mas também a saúde humana. Isso que é importante, pessoal. Quando fala assim, saúde humana envolve o dano tanto à normalidade funcional do corpo humano, né? Englobando-se aí o dano anatômico, mas também o dano fisiológico e até o mental. Ok, pessoal? Sujeitos do crime. Quem são os sujeitos? Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, também qualquer pessoa humana. Certo? Lembrando-se que não se pune a autolesão. Correto? Existem casos em que a lesão corporal ela é admitida no nosso ordenamento. Então, por exemplo, tratamento cirúrgico nas cirurgias ou então nos eventos esportivos, né? O tipo objetivo é o verbo ofender. Nós temos 65 sinônimos, para você ter ideia, para o verbo ofender. Então, entre eles tem magoar, tem ultrajar, tem machucar, ferir, né? Que esse é o nosso sentido aqui. No caso aqui, trata-se de ferir a integridade física, né? Ou a saúde de alguém. Ok? Machucar alguém. Integridade física ou a saúde. Essa lesão, pessoal, ela vai ser constatada por meio de um exame de corpo de delito, né? O delegado de polícia requisita ao IML esse exame de corpo de delito. E aí ele pode constatar equimoses, ele pode constatar fratura, luxação, mutilação, né? E também até os efeitos fisiológicos também. A pessoa passou mal, está vomitando, né? Inconsciência. Outros males até transmitido por mulheres. É dano à integridade física ou à saúde. E sempre tem que ser constatado por um laudo médico. Ok? Pois bem, quanto ao elemento subjetivo, né? As lesões corporais elas podem ser culposas ou dolosas, né? As culposas é que a gente chama de animus nocendi. As culposas elas são feitas a partir de negligência, imperícia ou de imprudência. O crime consuma-se com a ofensa à integridade física ou psíquica da vítima e possível a tentativa. Uma outra coisa importante nesses crimes é a necessidade da representação criminal. Então, são crimes de ação penal pública condicionada à representação criminal da vítima, né? Ou do seu responsável legal para que se dê início à ação penal. Quanto à gravidade, as lesões elas poderão ser lesões leves, graves, gravíssimas ou seguidas de morte. Muito bem, vamos analisar cada uma delas, né? Então, primeira coisa que nós temos que saber é que o conceito de lesão leve, né? O conceito de lesão leve, ele é dado por exclusão. Ou seja, você vai ter que saber então o que é uma lesão
grave, o que é uma lesão gravíssima? Uma lesão corporal seguida de morte, ok? Vamos para então o primeiro tipo, a lesão grave. O Código Penal ele diz o seguinte: a lesão será grave se resultar incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Depois, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração de parto, ok? Ocupações habituais. O que são as ocupações habituais? São as ocupações cotidianas. Por exemplo, ir na escola, passeio, trabalho, ir na academia, né? Essas são as ocupações habituais. E você requisita o laudo, você tem um laudo inicial e depois um laudo complementar, depois de 30 dias, falando, olha, não pôde continuar com as suas ocupações por 30 dias. Um laudo do IML, do médico, dizendo isso. Então a lesão será grave, né? E não estamos falando de cura, estamos apenas falando que não pôde ter as suas ocupações habituais. Apenas isso. E uma outra coisa importante também, essa ocupação ela deve ser legal, lícita, né? Ocupação ilícita não vai contar para você ter essa lesão grave, né? Certo? Perigo de vida é aquele perigo que o médico vai atestar, perigo concreto de vida, né? Você causou uma lesão na pessoa, a pessoa teve um perigo mesmo de morrer na cirurgia, né? Então, é isso. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Entende-se? Não a perda total, mas a diminuição da capacidade funcional em decorrência da lesão. Vamos lá, por exemplo, a perda de dentes causada por uma agressão física, né? Você vai ter uma debilidade à função mastigatória. Nós teremos que saber se essa debilidade é permanente. Se for permanente, então lesão será grave, ok? Um outro exemplo, a perda de um olho, né? Você tem o outro olho para enxergar, então essa lesão ela será grave, né? Porque é uma debilidade permanente, né? Então está funcionando pior, né? Por fim, a aceleração do parto, né? Significa o quê? Que em razão das lesões causadas, o parto teve que ser acelerado. E o agente ele tem que ter ciência disso, o autor ele tem que ter ciência da gravidez da vítima, para que essa seja considerada uma lesão grave, ok? Muito bem, ok. Vamos agora ver as lesões gravíssimas. Bom, gravíssimas elas serão resultar em uma incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, do sentido ou função, deformidade permanente e aborto. Incapacidade permanente para o trabalho é a incapacidade permanente para qualquer trabalho, não apenas para aquele trabalho que a pessoa fazia, mas para a pessoa não pode mais trabalhar. Isso é uma lesão, em razão da lesão a pessoa não pode mais trabalhar. Essa é uma lesão gravíssima, entendeu? Então não é simplesmente o emprego da pessoa, eu não consigo mais dar aula de tênis, mas consegue trabalhar? Consigo. Opa, então, peraí. Enfermidade incurável é aquela moléstia, né, ou a doença que não ainda existe cura pelos conhecimentos médicos atuais. Veja o Covid-19 hoje em dia, né? Transmissão desse Covid, né? Então você pode também estar diante de uma lesão corporal gravíssima. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Aí no exemplo dos olhos, você tem os dois olhos, você perde os dois olhos, você não enxerga mais. Amputação de um membro, né? É isso que quis dizer, né? O resultado, ele vai acarretar a perda
ou dos sentidos, por exemplo, da visão, né? Ou a perda de uma função, né? Uma ablação dos órgãos genitais também, a função reprodutora termina. E também a lesão corporal, se dela resultar um prejuízo estético visível. Então, dano estético também é considerado uma lesão gravíssima. Um exemplo, jogar um ácido na cara de uma pessoa, né? Você vai ter uma deformidade permanente, né? De uma parte do corpo da vítima, né? As amputações, né? As cicatrizes, né? Tudo isso lesões gravíssimas. E, por fim, aí nós temos lá o resultado do aborto, né? O resultado do aborto é um resultado pré-ter-doloso, ou seja, a pessoa não quer causar o aborto. É um resultado que se tem, senão nós estaremos falando ou do artigo 125 ou do artigo 126, ou seja, aqui nós temos um resultado pré-ter intencional, né? Ok? Ou seja, ele não queria causar o aborto, mas isso aconteceu, então a lesão vai ser gravíssima também, né? Muito bem, vamos continuar agora e vamos ver quantos minutos. Já temos 11 minutos, né? Vamos ver algumas das... o homicídio privilegiado, por exemplo, as causas do homicídio privilegiado também são utilizados aqui na lesão corporal. Então, o privilégio, né? Todas aquelas questões que nós estudamos no homicídio também são utilizadas aqui, né? Pois bem, nós temos ainda algumas questões sobre a lesão corporal, mas neste vídeo já temos 12 minutos, está ok? Vamos parando por aqui, ok? Obrigado e até o próximo.